Olá pessoal, aqui é a Polene e estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro episódio da nossa série e do nosso podcast Já Chegamos. Como convidada temos a incrível, pode se apresentar por favor? Boa tarde pessoal, meu nome é Angelina Bernardo Manuel, sou estudante universitária na Universidade de Pungue, estou a fazer meu terceiro ano, curso de Biologia com habilitações em Química. Sou empreendedora, poetisa, é isso. Ok, obrigado Angelina. Hoje temos um tópico muito importante, uma história de uma mulher que tem impactado muitas vidas, incluindo a minha. E para debruçar melhor, temos a nossa convidada, como eu já disse. Então, vamos começar lendo em Marcos 5, 21. Vou ler, estou a usar a nova versão internacional. Aqui diz: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então, chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: veja a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá e fique livre do seu sofrimento. Bem, essa história é muito interessante e, para começar, vamos olhar no histórico da mulher, como a mulher era tratada, né, na sociedade. Aqui percebemos que, além do sofrimento físico, nós vemos que a mulher era discriminada. As pessoas já chamavam de a mulher do fluxo de sangue, né? Então ela sofria com isso. Eu queria saber de ti, Angelina, como podemos aprender com isso na nossa sociedade onde vivemos. As pessoas nos dão apelido, mas como isso pode nos ajudar como cristãos? Bom, olhando para o historial da mulher do fluxo de sangue, como aqui o apresentador estava a falar, de que ela sofria não só pela doença, mas também por causa da sociedade. A sociedade dava um nome que não era dele. E se vamos olhar para a Bíblia, em nenhum dos capítulos ou versículos fala o nome dessa mulher. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher era excluída socialmente, não poderia fazer nada, não poderia participar por causa da doença que ele carregava. Como nós podemos aprender com ele? Vamos ver à luz da palavra que, mesmo ela estando doente, mesmo ela padecendo, mesmo ela sendo considerada mulher impura, ela não parou por aí. Ela foi ao encontro daquele que era a solução, que era Jesus Cristo. Então, eu posso dizer que, mediante a esse historial, nós podemos passar por várias dificuldades, nós podemos ser rejeitados na sociedade, ainda que nós vamos para outras instâncias, lá não encontremos aquilo que é a solução que é Jesus Cristo. Nós devemos recorrer a Jesus Cristo sem se importar com aquilo que a sociedade vai nos dizer, vai nos chamar. O que importa é que nós coloquemos a nossa fé olhando nessa mulher de fluxo do sangue e ir em busca daquilo que é nosso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a solução, Jesus Cristo que é tudo que nós precisamos. Amém. Faz sentido. Eu acho que muitas das vezes nós, como posso dizer, acabamos dando mais atenção
o que a sociedade diz e não o que a palavra de Deus diz. Mas essa história é um lembrete que lá teremos vários nomes, né? Teremos discriminação, mas temos alguém que nos chama de filho ou de filha. E outra parte muito importante diz que ela, quando ela ouviu, essa parte me tocou bastante, porque essa mulher padeceu por 12 anos. Sim. Estamos a ver 12 anos. Para mim, 12 anos é tempo suficiente para perder toda a esperança. Dizer, não, eu já fui aos curandeiros, já fui aos profetas, já fui aos melhores médicos, mas não tive solução por 12 anos. Então, quem é esse tal de Jesus que está a fazer milagre? Para mim é a mesma coisa. Mas essa mulher não, disse que quando ouviu, ela não viu, simplesmente ouviu. E ela tomou atitude, foi. Olha, quando temos o exemplo de Pedro, quando Jesus chegou ao barco de Pedro, Jesus disse, Pedro, leva o teu barco para o mar mais fundo. E Pedro disse, mestre, nós pescamos toda a noite, não tivemos, como posso dizer, não tivemos nenhum sucesso. E mestre a dizer para levar para o mais fundo, eu sou experiente, tá vendo? Parece que nós julgamos, como posso dizer, o novo pelo passado. Nós pescamos toda a noite, não faz sentido. Jesus disse, faça o que estou a dizer. E Pedro fez, disse que já é o mestre que está a ordenar, então eu vou fazer. Pedro fez e teve sucesso. É como essa mulher. Parece que ela não julgou o presente ou o novo pelo passado. Ela disse, mesmo assim, eu já gastei tudo, já fui aos melhores médicos, mas esse Jesus vai me curar. Eu vou me aproximar dele, simplesmente tocando, e ele vai me curar. Eu gostaria de ouvir da sua parte, que lições podemos tirar com essa história? Bom, que lições que podemos tirar com essa história? Na verdade, o apresentador estava aqui a fazer uma reflexão, a dizer que ela sofreu 12 anos. Na verdade, nas nossas vidas, nós podemos sofrer mais que isso, ou menos que uma semana. Nós acabamos perdendo a esperança. Mas essa mulher nos chama a atenção de que não importa o tempo que nós sofremos, não importa quão seja grave a doença ou a situação, mas se tão somente nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, se tão somente nós acreditamos em Jesus Cristo, as coisas podem voltar à normalidade. Esta mulher teve atitude e nós devemos seguir esse exemplo. Não importa o que nós já gastamos na vida. Se vamos já ver, essa mulher ia para lugares errados. Ela não ia ao encontro que era a solução, que era Jesus Cristo. Por isso ela ficou 12 anos. Acredito se calhar ela poderia ficar 1 ano se ela chamasse Jesus bem cedo. Antes. Exatamente, mas ela ficou 12 anos padecendo da mesma enfermidade. Eu disse uma coisa muito interessante, que nos 12 anos ela estava fora da sociedade, ela era excluída, não podia estar no meio da sociedade. Mas um dia ela pensou, uau, não sei como, mas ela pensou, ela ouviu dizer, e ela disse, uau, se existe alguém que pode me curar, se existe alguém que já curou outras pessoas, eu também acredito que nessa mulher, que esse homem pode me curar. E meramente quando ela pensou e foi ao encontro de Jesus, foi curado. Então, eu vou dizer o seguinte, que não importa o tempo, não importa como seja grave a situação, Jesus ainda continua a ser aquele que pode nos curar, Jesus ainda continua aquele que pode nos libertar. Depois vamos tomar o exemplo, vamos seguir o exemplo da mulher de fluxo de sangue. Amém. Para sermos restaurados. Amém. Uau! Incrivelmente. Incrivelmente. Isso me tocou. Ok. É profundo. Parece que Deus sempre está lá, mas Ele fica ali a nos observar, nós já errar e fazer tudo, mas Ele está lá a nos observar. E espera sempre da nossa atitude. Ele espera sempre que nós tomemos atitude e nos aproximemos dele. E Ele está lá para nos ajudar sempre. Interessante, interessante. Bom, continuando com a nossa história. E outra parte, eu já estava me esquecendo, diz que tem em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Parece que essa mulher é o exemplo perfeito desse versículo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouviu e foi lá e foi curada. Exato. É interessante. Agora,
continuando, no versículo 28 diz: porque ela pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Se eu pensar, ela pensava, quer dizer que aqui estamos a falar do pensamento que é também a fé. Sim. Tenta explicar um pouco, Angelina, como os nossos pensamentos influenciam nas nossas ações ou nos nossos resultados. Bom, olhando à luz da palavra, olhando à luz da história da mulher do fluxo do sangue, a Bíblia nos diz que ela pensava. Então isso nos revela que o que nós pensamos influencia nos resultados externos. Essa mulher começou a pensar: se tão somente eu tocar em Jesus, serei curada. Ela pensou. Então, o pensar, ela não simplesmente pensou, ela foi ao encontro da solução. Da né? solução. Okay. Então, quer dizer que as nossas atitudes influenciam nos resultados externos. Então, essa mulher primeiro pensou, depois foi ao encontro. Não quer dizer, não basta só fazer as coisas imitando as pessoas. Se calhar, se formos a ver naquele lugar, tinha muita gente. Estava aí a tocar Jesus. Jesus cura-me, Jesus faz aquilo. Também estavam aí a falar. Mas eles não tinham fé como da mulher de fluxo de sangue. Sim. Ela pensou e acreditou em si mesma. Ela se convenceu dentro da sua mente: se eu tocar em Jesus Cristo, Ficarei curada. Ficarei curada. Se ela não tivesse a fé, se ela não estivesse convencida com seus pensamentos, meramente que ela não seria curada. Então, o que nós pensamos, isso é que interessa para vermos os resultados externos. Amém, amém, amém. Uau! Interessante. Vamos continuar com a nossa história. Depois dela pensar, tocou e ficou curado. Jesus, se apercebendo, disse que parou. Parou, perguntou: quem me tocou? No meio da multidão, muitos estavam a lhe tocar e ele pergunta: quem me tocou? Isso soou meio estranho para os discípulos. Por isso eles perguntaram: mas mestre, faz sentido. Diante de toda a multidão, você pergunta quem me tocou. Mas Jesus não falava do toque que parece que de um simples toque. Sim. Ele disse: alguém me tocou porque uma parte do meu poder saiu. E a mulher ali revelou-se. Agora, a minha questão é: Deus e Jesus são um só. Sim. E Deus é onisciente. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Estava morrendo. Ali a mulher toca no manto de Jesus, é curada. Claro que Jesus soube que alguém me tocou, essa pessoa já se curou. Porque Jesus simplesmente não continuou com a caminhada? Porque teve que parar para ainda se atrasar a casa de Jairo. Tenta explicar um pouco. É que primeiro você estava falando aqui do toque, né? Disse que Jesus parou por ser tocado pela mulher. Aí estava a multidão que estava a lhe tocar também. Mas Jesus, quando aquela mulher tocou em Jesus Cristo, Jesus parou e disse que alguém me tocou. Primeira coisa, Paulino, posso te dizer que aquela mulher não tocou Jesus de uma forma carnal, mas foi de uma forma espiritual. Okay. É o motivo de Jesus ter parado para dizer que alguém me tocou. Okay. É que quando nós tocamos de uma forma espiritual, o céu é movido. Uau. Quando o céu é movido, as coisas acontecem naturalmente. Okay. E por que a mulher, por que Jesus tinha que parar para dizer que alguém me tocou? Era para que a mulher testemunhasse que Jesus fez, que Deus fez. Okay. Não, nós podemos ser curados, mas importa que nós possamos testemunhar ao mundo que Jesus fez. Não pode só ser curado e se esconder. Ser curado, ser abençoado e você continuar no esconderijo. É necessário que nós publiquemos a obra daquele que é o dono da vida, aquele que é o dono da cura. Amém, amém, amém. E parece que se a mulher fosse curada, eu acho que até como posso dizer,
a sociedade teria ainda dúvida, né? Se ela, na verdade, foi curada, porque a hemorragia, acho que não tinha cura, talvez, na época, né? Então, eu acho que a sociedade ainda ia discriminar. Ah, você não... Mas ali parece que foi um restauro total. Exato. Não só físico, mas espiritual. Ali toda a multidão testemunhou. E ela foi para casa mesmo abençoada. Então, acho que é importante, sim, que nós não simplesmente testemunhemos sozinhos as obras de Deus, mas que possamos também divulgar e testemunhar para que mais pessoas possam conhecer a Deus. Faz sentido. Então, continuando com a história, quando Jesus se aproximou da mulher, Jesus fez uma coisa muito que, quando eu li, fiquei muito uau. Jesus se aproximou e disse: filha. Jesus perguntou: quem me tocou? A mulher tentou se esconder porque estava com medo. Segundo a Bíblia, estava com medo porque era proibido tocar em alguém naquela condição. Era proibido. Então a mulher tocou, depois se escondeu ali. E Jesus, quando insistiu: quem me tocou? É quando ela se revelou. Tipo, fui eu, mestre, estava padecendo 12 anos, não sei o que. Agora, Jesus fez uma coisa muito importante, muito interessante, a chamou de filha. Jesus foi o único que a chamou de filha. Eu gostaria de saber, de tia Angelina, como podemos encarar isso, como podemos ter essa verdade conosco, que Deus nos chama de filhos, mesmo o mundo nos dando apelidos por aí. Bom, dizer que não importa as circunstâncias, não importa os nomes que o mundo nos dá, Deus ainda nos chama de filho. O mundo pode nos rejeitar de várias formas. O mundo pode dizer, pode até nos dar de nome, né? Aquela asmática, aquela moça que anda assim com o pé, não sei acochear. Pode nos dar vários nomes. Aquela moça que cai, aquele jovem que rouba. Mas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, Jesus nos restaura espiritualmente, assim como fisicamente, e Ele ainda nos chama de filhos, porque Ele diz que todos aqueles que quando receberam Jesus Cristo foram dados o poder de ser chamados filhos ou ser feitos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus sem se importar com aquilo que nós fizemos no passado. O que importa para Deus é o nosso presente, o passado já não conta mais. É por isso você que se está meio assim, siga Jesus Cristo, Ele ainda te ama, Ele ainda vai te chamar de... Se você se aproximar a Ele, Ele vai te chamar de filho, você é filho de Deus. Não se desanime, corra para Jesus Cristo. Amém, amém. Você já teve uma situação semelhante? Uau! Na verdade, estando nesse mundo difícil que nós possamos estar deixando desse historial ou não ter uma situação semelhante, claro que eu já tive. Ok. Pode contar? Ok. É o seguinte, vou tentar resumir mesmo, para não roubar muito tempo. Ok. Eu nasci numa família onde os meus pais, feliz ou infelizmente, não foram à escola. Ok. E eu, por ver pessoas e quis ser alguém, sabendo que os meus pais não foram à escola, sabendo que os meus pais não tinham condições para poder me sustentar. Ok. Até acabei escrevendo um texto poético, né? Como disse no início que eu sou poetisa, que fala mesmo um pouco da minha história. Ok. Então, vou querer ler. Ok. Então, eu comecei a viver na casa das pessoas, ia ajudar, lavar prato, para somente me conseguir, ou seja, conseguir alcançar aquilo que era o meu objetivo, me formar. Ok. E o mais incrível que aconteceu em 2015, perdi meu pai. Quando perdi meu pai, as coisas pioraram. Não tinha como me alavancar, mas Deus ainda continua sendo Deus. Okay. Comecei a fazer meu ensino secundário, as coisas pioraram, as pessoas começaram a dizer, pai perdeu a vida,
queremos ver onde vai chegar. Mas já que Deus é Deus, eu comecei a fazer meu nível médio, consegui terminar a 12ª classe. E já que eu não queria parar de estudar, enfrentei várias batalhas. As pessoas diziam, aquela vai começar a andar, se calhar a se prostituir, se calhar casar mais cedo. Lá, mas esse não era o meu objetivo. Pessoas começaram a me dar nomes. Já queremos ver onde vai chegar. A mãe está aí, não trabalha. O pai esse que já se foi. Os irmãos mais velhos, nenhum deles estudou. Então aquilo de algum modo me tocou. E, eu não tinha... Você não desistiu? Não desisti, sempre não tinha onde recorrer, ou a quem recorrer. Foi difícil, a Paulina, acredite. Concorri no FP, chumbei. Concorri mais no FP, chumbei. Quando concorri na Universidade de Pungo, graças a Deus, logo no primeiro ano, consegui admitir. E agora estou a fazer meu 3º ano. As pessoas hoje, até quando eu admiti, dizem, esse também quer se fazer, vai chegar aonde? Esse aqui, a mãe nem consegue, se calhar, comer em casa, às vezes dorme à fome, mas Deus disse que eu ainda sou Deus, eu ainda posso fazer acontecer. Uau. A Paulina acredita que hoje eu estudo nas melhores condições, porque Deus tem me sustentado. Amém. Não me falta nada na escola. Amém. E só posso agradecer a Deus para não tirar lágrimas. Amém. Uma história interessante. E parece que não importa a situação, nós sempre podemos ainda recorrer a Deus. Interessante. Já estamos no final do nosso programa. Eu quero primeiro te agradecer, né, por comparecer. E no fim, eu quero saber o que gostaria que as pessoas lembrassem dessa nossa conversa. O que as pessoas, ou o que eu gostaria que as pessoas lembrem dessa nossa conversa é que não importa a situação, não importa onde você nasceu, não importa o quão a sociedade te rejeita, se você recorrer a Jesus Cristo, Ele pode resolver a sua situação. Ele é o Deus de ontem, de hoje e do amanhã. Deus ainda continua sendo o mesmo. Deus ainda pode fazer na sua vida muito mais, menos que você espera. O exemplo claro da minha pessoa mesmo é que o nascer numa família pobre não define o seu futuro, não define o seu destino. Importa que nós tenhamos a atitude de aproximar a Jesus. Assim que a gente aproxima a Jesus Cristo, as coisas mudam, a história muda. Amém. Então siga Jesus Cristo. Ele é a solução da sua vida. Amém. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.